Olá, pessoal! Muito bem-vindos! Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os termos acessórios da oração. O que é isso? Como é que a gente pode definir isso? Então, esses termos, eles podem até ser indispensáveis, né, na estrutura da oração básica, tá? Na estrutura básica da oração. Mas, no entanto, eles são importantes para a compreensão do enunciado, tá? Ou seja, quando a gente vai acrescentar alguma informação nova, algo além, né? A gente normalmente utiliza desses termos acessórios. Por isso, inclusive, que eles têm esse nome, termos acessórios. Ou seja, é um a mais, é um além daquele normal que a gente até então utilizaria, tá? Então, o que eles fazem? Qual é a função deles? É caracterizar o ser, tá? Determinar os substantivos e exprimir circunstância, tá? Ou seja, são elementos que vão então acompanhar os substantivos, os pronomes, assim como os verbos, tá? Informando alguma característica, alguma circunstância, um algo a mais, né? Algum detalhe, tá? Temos então o aposto, o adjunto adnominal, né? E o adjunto adverbial, tá? Bom, então nós temos o aposto. O que é o aposto? Ele tem um objetivo, tem uma finalidade, que é o quê? É explicar, tá? Identificar, assim como pode ser esclarecer alguma informação, especificar algo, comentar, apontar algo, alguém ou um fato. Ele normalmente está como? Entre vírgulas, né? Eu já dizer entre comilhas, né? Bom, tá? Então, o que nós temos em relação a esse aposto, tá? Existem vários tipos de aposto, tá? Bom, então, aposto explicativo, né? Que é Sônia, a tia de meu tio, que é o aposto, que está entre vírgulas, viajou. Sônia, a tia do meu tio, viajou. O que isso representa, pessoal? Representa, então, uma explicação de quem é essa Sônia, né? Para a gente conseguir explicar para o meu leitor, para o meu receptor, de que Sônia eu estou falando, né? Acerca de que Sônia se trata, certo? Bom, então, Marília e Dirceu, os noivos da Inconfidência, entre vírgulas, um aposto, eram Maria Doroteia e Tomás Antônio Gonzaga. Ou seja, Marília e Dirceu, né? Os noivos da Inconfidência, que é o aposto. Que ele faz? Ele explica quem eram essas duas pessoas, a Marília e o Dirceu, certo? Explicativo, então. Por isso que recebe esse nome. Porque ele tem o objetivo, a função de explicar algo ao meu leitor, tá? Temos também o aposto enumerativo. O que é esse aposto enumerativo? Víamos somente 3 coisas: vales, montanhas, campinas. Ou seja, ele vai enumerando um por um quais são as informações que tu quer oferecer ao teu leitor, né? Então é isso, por isso é enumerativo, enumera um a um o que tu quer falar, certo? Ao que tu te referes. Bom, temos também o aposto resumitivo. O que é isso? Os pais, os avós, os tios, todos foram a Portugal. Ou seja, ele começa enumerando, né? Pais, avô, nananã, todos foram a Portugal. Então, com esse todos, ele consegue resumir que todos os que compõem a família foram a Portugal. Entende? Por isso que é o resumitivo, tá? Amor, dinheiro, fama, tudo passam. Então, amor, dinheiro, fama, alguma coisa que talvez ele tenha esquecido, né? Passa. Então, mais uma vez, ele resume como tudo, né, naquela fala. Quando ele exalta num aposto, né, esse tudo, ele amplia,
Ele amplia o que ele quer atingir, certo? Bom, o aposto comparativo. Meu coração, uma nau ao vento, está sem rumo, né? Então, o que ele faz? Ele compara o coração dele a outra coisa, entende? Então, o que ele faz? Ele compara, ele exalta o seu sentimento utilizando da comparação com outro elemento, né? Ele consegue, de certa forma, materializar como é o coração dele, certo? Aposto especificativo. O poeta Manuel Bandeira proporcionou inovações literárias a nós, tá? Então, o que ele fala? Ele consegue especificar, né? Especificar essas informações. O rio Beberibe está sujo. Os Estados Unidos é um mau exemplo. Então, o que ele faz? Ele consegue especificar, dar termos relacionados àquele sujeito, àquela pessoa que é mencionada ali naquela situação, tá? Aposto distributivo. Separe 2 folhas, 2 pontos. Uma para o texto e outra para as perguntas. Ou seja, distribui, os nomes explicam exatamente o que significa cada aposto. Distribui quais são, qual é a função de cada uma das folhas, né? Distribui essas funções, certo? Uma para o texto, outra para as perguntas. Aposto oracional. Gritou a verdade a todos, 2 pontos. Que Lourdes é a criminosa. Ou seja, traz a informação em uma oração, né? Que Lourdes é o verbo, lembram? A criminosa. Sempre que a gente tem um verbo, a gente tem uma oração, tá? Ele consegue, nessa oração, trazer a informação que é necessária para conseguir salientar o que ele estava desejando dizer, certo? O adjunto adnominal, então, ou adnominal, né, gente? É o perto do substantivo. Então, o que ele faz? Ele mantém uma relação com o substantivo. E o substantivo a gente sabe, tem conhecimento, que é a classe gramatical que tem essa precedência em relação às demais palavras, né? Ou seja, é quem dá nome aos seres. Por isso que o substantivo ele é tão importante, tá? Assim sendo, o que acontece? As outras classes acabam sendo subordinadas a esse substantivo, certo? O que normalmente tem a função desse adjunto adnominal, né? O adjetivo, o numeral, o pronome e o artigo, certo? Então, o que nós temos aí como exemplo para a gente poder explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo? Os simpáticos rapazes voltaram ao clube. Então, qual é o nosso sujeito? Os simpáticos rapazes. Dentro desse sujeito, nós temos um núcleo. Qual é? Rapazes. Os adjuntos adnominais do sujeito são os e simpáticos. É o que não faz parte do núcleo, né? O adjunto adverbial, ou seja, relacionado a verbo, né, gente? Voltaram do clube, a gente tem nosso predicado. Então, do clube é o nosso adjunto adverbial. O núcleo do adjunto adverbial, clube. Então, o adjunto adnominal do núcleo do adjunto adverbial, o artigo, o que está aglutinado com a preposição de, certo? Então, o que a gente pode dizer? Todos os elementos dessa oração, eles conseguem ser analisados, tá? Tudo que nós possuímos dentro de uma oração, sendo ela simples ou composta, consegue ser analisado e a gente consegue levar para algum lugar essas informações, ou seja, isso aqui não é nada. Não, todos representam e apresentam uma função e que a gente deve saber seguir, né? Tá? Bom, então, só complementando, nessa última oração, o adjunto adnominal do núcleo do adjunto adverbial, então, é o do, né? Que a gente tem o artigo o,
junto com a preposição de. De mais o é o do. Então, é o do clube, certo? O do, né? Tá? Certo? Voltando, então. Todo sábado, mais uma oração, gente. Estudamos alguns tópicos, caro amigo. O que a gente tem aí nesse caso? Então, nós temos, todo sábado, estudamos alguns tópicos, caro amigo. Temos um verbo, né? Temos uma oração aí. Então, o adjunto adverbial de tempo, ou seja, todo sábado. Qual é o núcleo desse adjunto de tempo? Sábado, né? É o que nos traz mais informação. Tá. O adjunto adnominal do núcleo do adjunto adverbial de tempo, qual é? É o todo, tá? E aí? Nós temos aí também um objeto direto do verbo estudamos, alguns tópicos. Lembram? Todo sábado estudamos o quê? Alguns tópicos. Quando eu realizo essa pergunta, eu me refiro a quê? A um objeto direto, lembram? Que nós estudamos já em aulas passadas? Então, objeto direto, perfeito. Então, o núcleo desse objeto direto qual é? Seria alguns tópicos. Qual é a palavra mais importante disso? Tópicos. Esse, então, é considerado o nosso núcleo, perfeito? O nosso núcleo do objeto direto, tá? O adjunto nominal do núcleo do objeto direto, qual seria? Alguns, tá? O vocativo, olha que interessante, temos aí um vocativo, né? Ou seja, temos vírgula, caro amigo. Então, o que acontece? Qual seria o núcleo desse vocativo? Seria o amigo, tá? Então, o adjunto nominal do núcleo do vocativo seria caro. Então, é só para dar uma ideia para vocês, bem geral, né? Que nas orações a gente consegue fazer toda uma análise de palavra por palavra, sem ter, sem deixar nenhuma sem função. Ou seja, numa oração, todas as palavras que compõem essa oração, elas possuem uma função que deve ser definida, né? Ou melhor, que já está previamente definida, porque tem um motivo pelo qual aquela palavra, aquele termo se encontra naquela construção, se encontra naquela oração, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? Na verdade, são exemplos para vocês verem que todas essas questões, elas realmente elas são importantes, né? Quando a gente vai estudar nossa língua de uma forma mais científica. É algo que nós não estudamos na nossa rotina normal, nós estudamos realmente na disciplina, como por exemplo da língua portuguesa, né? Que elas realmente fazem parte, tá? Certo, então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.